Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do curso de JavaScript. Nessa aula nós vamos aprender a criar esse formulário aqui, que nós vamos usar para cadastrar os alunos no nosso sistema. Então, para começar, eu já estou com o projeto aberto aqui no Visual Studio Code. A gente já tem aqui a nossa tabela, e a tabela ela está dentro do componente chamado main. Aqui abaixo do componente main, eu vou criar um componente chamado section. O elemento section, ele vai criar uma seção e é dentro dessa seção que eu vou criar o meu formulário. Mas antes de colocar o formulário, eu vou criar uma div e essa div vai ter a classe caixa. Isso porque no CSS que a gente está usando, eu já criei essas classes para deixar configurado dessa forma aqui. Assim você não vai precisar se preocupar com o CSS. Agora aqui dentro dessa div, eu vou criar o título do nosso formulário. Então vai ser um H2, a classe dele vai ser título-H2 e o seu conteúdo vai ser cadastro de aluno. Se eu voltar aqui e atualizar, perceba que a gente já tem nosso título, assim como aqui no exemplo. Próximo passo vai ser então criar o formulário. Para isso, aqui abaixo do H2, eu vou criar o elemento form. A propriedade action a gente ainda não vai utilizar. Dentro dele eu vou criar uma div. O elemento div, ele cria tipo um container para a gente adicionar elementos dentro dele. Essa div vai ter a classe row, ela vai representar uma linha, e nessa linha é que eu vou colocar os campos do meu form. Perceba que ele está um ao lado do outro. Isso porque eu consegui lá no CSS fazer como se fosse uma linha, onde eu consigo separar em colunas. Agora eu vou criar esse primeiro campo aqui, que vai ser o nome. Então eu vou criar mais uma div, ela também vai ter uma classe. A classe é call, de coluna, tracinho 4. Imagine que a nossa linha ela é dividida em 12 colunas, de tamanhos iguais. Quando eu digo que eu quero 4 colunas, ela representa esse tamanho aqui. No exemplo tenho 3 campos, cada campo representa 4 colunas. No total, 4 vezes 3, aí vai dar 12, que representa a linha inteira. Lá no CSS, eu fiz então a classe que vai ser utilizada no desktop, que seria essa daqui, call, tracinho, a quantidade de colunas. E quando a gente abrir no mobile, eu tenho que informar quantas colunas que esse campo vai ter. Então no mobile, eu quero que ele ocupe a largura inteira. Eu vou colocar call, tracinho, S, tracinho, 12. O S significa que é na tela pequena, na tela small. E 12, indicando que ele vai ocupar as 12 colunas quando for na tela pequena, ou seja, lá no celular. Aqui dentro da div, agora sim eu vou criar o meu campo. Primeiro eu vou adicionar a label dele, e aqui o conteúdo da label vai ser nome, 2 pontos. Abaixo da label eu vou adicionar um input, eu preciso colocar um ID para esse input. O ID dele vai ser txt nome, e esse ID eu coloco aqui na propriedade for da nossa label, para indicar que essa label está relacionada com esse input. Além disso, a label também vai ter uma classe chamada rótulo. Todas essas classes eu já defini lá no arquivo CSS. Isso para a gente não se preocupar com CSS nesse curso. Aqui na descrição do vídeo eu vou colocar um link para você ter acesso a todos esses arquivos que eu estou utilizando nas aulas. O input também tem a propriedade name, que vai se chamar nome. Também tem a propriedade placeholder. Placeholder é um texto que aparece no fundo do campo. Então aqui eu vou colocar informe o nome do aluno. Placeholder é como se fosse uma dica para o usuário saber o que ele tem que informar nesse campo. Eu vou colocar um limite de caracteres nesse campo, para isso eu utilizo a propriedade maxLength. O limite vai ser de 50. Eu quero que esse campo seja de preenchimento obrigatório, então eu coloco a propriedade required. E ele também vai ter uma classe chamada caixa-texto. Voltando aqui e atualizando a página, perceba que a gente já tem o nosso campo nome. Perceba que todos esses efeitos aqui, de deixar a borda azul e entre outras coisas, eu já deixei no arquivo CSS. E esse elemento a gente aprendeu a criar lá no curso de desenvolvimento de páginas web. Então se você quer saber como foi feito esse CSS, eu vou deixar também o link aqui na descrição. O próximo passo vai ser criar o campo nota do trabalho. Para o processo ficar mais rápido, eu vou copiar essa div onde eu coloquei o campo nome e vou colar aqui embaixo. Agora a label do campo vai ser nota trabalho. Eu também vou mudar aqui o ID do elemento, vai ser txt trabalho. E como eu alterei o ID dele, eu tenho que alterar a propriedade for dessa label. O name desse campo vai ser trabalho, placeholder vai ser nota do trabalho. Ele também vai ser obrigatório, ele não vai ter um limite aqui de caracteres, então não vai ter a propriedade maxLength.
E a propriedade class vai continuar sendo caixa tracinho texto. E nesse caso, a gente não vai inserir um texto nesse elemento. Então o tipo dele, a propriedade type, vai passar a ser number. Ou seja, agora eu vou inserir um número nesse campo. Vou voltar aqui e atualizar. Perceba que a gente já tem então um campo onde tem até aqui um botão a mais. Perceba que quando eu clico nesse botão, por exemplo, para aumentar, ele vai de 1 em 1. Só que eu não quero que ele vá de 1 em 1. Eu quero que ele aumente de 0,1 em 0,1. Então, para isso, eu vou vir aqui e utilizar uma propriedade chamada step. E aqui eu vou colocar 0,1. Voltando aqui, atualizando, perceba agora que quando eu clico no botão para aumentar o número, ele vai de 0,1 em 0,1. O terceiro e último campo é o campo de nota da prova. Inclusive eu digitei errado aqui na label, mas eu vou corrigir agora com vocês. Então voltando aqui no código, eu vou novamente copiar esse último campo que eu criei e colar aqui abaixo. O rótulo dele, a label, vai ser nota prova. O ID desse input vai ser txt prova. Como eu alterei o ID, eu vou alterar aqui a propriedade for dessa label. O name dele vai ser prova. O placeholder vai ser nota da prova. Ele também vai ser obrigatório. A classe vai continuar sendo a mesma. E a propriedade step eu vou deixar sendo a mesma. Vou voltar aqui e atualizar. E perceba que agora a gente já tem todos os campos do nosso formulário. O último passo vai ser criar então o botão de salvar. Então voltando aqui, perceba que dentro do nosso formulário a gente criou uma div que representa essa linha onde estão os 3 campos. Abaixo dessa div eu vou criar mais uma div que também vai ter a classe row, vai representar uma nova linha, e nessa linha eu vou ter apenas o botão. Aqui a gente pode verificar que o botão deve ter o espaço de 2 colunas. Isso porque o campo ele ocupa 4 colunas. Como o botão tem a metade da largura, então logicamente ele vai ocupar 2 colunas. Então aqui dentro dessa div eu vou criar mais uma div que vai ter uma classe chamada call-2. Isso porque eu quero que ele ocupe 2 colunas. E quando for no celular, então eu coloco call-s-12, porque eu quero que ele ocupe também a largura total. Lembrando que essas classes aqui fui eu que defini lá no arquivo CSS. Se você utilizar, por exemplo, um Bootstrap ou algum outro framework, você vai perceber que existem algumas classes com nomes parecidos, porque eu resolvi já deixar meio parecido para você não sentir dificuldade quando for utilizar um framework. E aqui dentro dessa div, eu vou inserir um botão. O elemento é button. Eu também defini uma classe para ele. Esse botão vai utilizar 2 classes, a classe btn e a classe btn-info. E eu quero escrever nele a palavra salvar. Então aqui dentro do elemento eu vou escrever salvar. Voltando aqui e atualizando, perceba que a gente já tem o botão salvar, só que tem um detalhe, eu quero que ele apareça aqui na direita. Para isso, antes da div onde está o botão, eu vou criar mais uma div com a classe. Eu quero que essa div ocupe as 10 colunas que estão em branco, para que as 2 últimas colunas fiquem o nosso botão. Então eu coloco call-10. E quando for para celular, eu quero que ela ocupe todas as colunas. Então eu coloco call-s, small, -12, que são todas as colunas. Voltando aqui atualizando, perceba que o nosso botão já foi para a direita. Isso porque aqui, agora a gente tem uma div ocupando as 10 colunas. Espero que você tenha gostado dessa aula. Lembrando que todos os arquivos que eu utilizei nessa aula, eu vou deixar lá no GitHub. E você vai poder acessar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Antes de sair, não esqueça de deixar o seu like no vídeo e também de se inscrever nesse canal para você não perder a próxima aula, onde a gente vai começar a fazer esse formulário funcionar. Então, te vejo na próxima aula. Até lá!